Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Como é que vai os aportes? Como é que tá a rentabilidade? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o SARI 11, o Fundo de Lajes Corporativas e Escritório do Santander. Bora lá? Bom, pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho aqui sobre o relatório de gestão. Ele fala aqui que o fundo não cobra taxa de performance, o que é excelente na minha visão. Não gosto muito da taxa de performance, já basta a taxa de administração e gestão aí, que já cobra boa parte da receita do fundo. E então a taxa até que não é tão cara, mas poderia ser melhor, né? Seria mais agridoce, poderia ser um pouquinho mais agradável para o cotista. Podia cair isso aí para 1%. Hoje ele cobra 1,25% de pontos percentuais de taxa de administração e gestão. Não é tão caro, mas poderia ser um pouquinho mais aceitável. Ele tem um patrimônio líquido hoje de 870 milhões e um ótimo número de cotistas, 44 mil cotistas, o tá normal. Ele tá pagando aqui o rendimento mensal por conta de 59 centavos, que a gente vai ver aqui em frente que ele vai cair, ele não é recorrente. Infelizmente, um dos inquilinos acabou rompendo com o fundo, não vai querer continuar nos ativos do fundo, e isso vai jogar a receita um pouco mais para baixo e vai levar a vacância do fundo. E a cota no valor mercado, hoje, no mercado secundário, está se negociando na casa dos R$ 62, enquanto a cota patrimonial está na casa dos R$ 94, o que simboliza aí o 35% de desconto hoje para quem adquiriu o fundo. Já deixo claro que esse vídeo aqui não tem indicação de compra e venda, não é indicação, não é para comprar e vender por conta desse vídeo. Estamos aqui para discutir e acompanhar como esse fundo vai se comportar nos próximos meses. Inclusive, se esse vídeo aqui agregar para vocês, eu sugiro que vocês, se possível, se inscrevam no canal e deixem um comentário e um like, beleza? Bora lá. Bom, vamos continuar aqui. Ele informa aqui, né, em relação ao NAPT Morumbi, que é o principal ativo do fundo hoje, um dos locatários demonstrou a devolução antecipada, né, o interesse na devolução antecipada de algumas unidades, que representa aí 3.009 metros quadrados do fundo, da ABL bruta do fundo, né, que é a área bruta locável. E isso aí vai jogar o rendimento do fundo no segundo semestre na casa dos 45 a 50 centavos por cota. Vai cair. Então esse rendimento aí de 59 centavos não é recorrente, vai dar uma queda aí de 50 centavos. Vai cair 10% aí, praticamente, o rendimento do fundo. Ele está pagando hoje para a cota a mercado, no mercado secundário, próximo de 11% ao ano. Não tá nada mal, é um carrego interessante, vamos convenhar. Mas a cota patrimonial também não tá tão ruim, mas poderia ser melhor, né? Tá pagando cerca de 7 a 8%, o que é a média aí das lajes do mercado. Não tá tão ruim, não. Vamos ver se ele melhora ainda isso aí com novas locações, né? Então, continuando. Aqui a gente consegue ver receita por setor de atividade. A gente tem aqui boa parte por serviços e bens de consumo. A gente consegue ver aqui que ele tem até com uma diversificação interessante, mas o grosso do ativo e a área bruta locável é do WT Morumbi e do Galpão de Santo André. Então, boa parte está entre esses dois ativos do fundo. E a participação de cada ativo do fundo, né? A gente pode ver aqui que as receitas financeiras tem uma porcentagem bem considerável do fundo, e a outra parte considerável do fundo é o WT Morumbi, né? A gente consegue ver aqui um pouquinho a distribuição por inquilino. Ele tem algumas centralizações, mas em geral não é tão preocupante, tirando o fato que a WeWork aí tá tendo bastante notícia de querer migrar para o home office, então isso aí pode acabar jogando o fundo para baixo. Tem que acompanhar o movimento da WeWork, porque isso aí pode acabar movimentando outras empresas do setor também a migrar para o híbrido, isso é preocupante. Bom, a gente pode ver aqui que no quesito de galpão logístico, ele não está com vacância e também não está com nenhum problema de taxa de vacância financeira. Mas um ponto importante que eu vou comentar aqui, que muita gente não gostou, isso aí ficou no último mês. O que acontece? No último mês, eles fizeram um movimento de ceder carência, ou seja, desconto, para um dos seus inquilinos, de 10% durante um ano. Em compensação, tornou esse contrato atípico e elevou em 5 anos o período de locação. Na minha visão, isso foi excelente, mas teve gente que não gostou, teve gente que achou isso que ficou fora de alinhado com o cotista e que achou que isso aí não é legal. Falou, por exemplo, então eu vou ir no banco, vou fazer uma dívida com o Santander e vou tentar ser um cliente legal e vou pedir para eles me ceder descontos durante o ano. Eles vão fazer isso? Claro que não. Na minha visão, é bom porque gera um contrato atípico e gera conforto para os cotistas, não gera dor de cabeça de risco de rompimento de inquilino com o nosso fundo. E se ele romper a participação do fundo, isso aí vai impactar com a receita mínima garantida, né, RMG, durante um grande período, né, porque isso aí acaba fazendo com que o fundo tenha uma grande segurança e garantia aí de inquilinos dentro do fundo. Mas muita gente não gostou e é um ponto que é importante comentar, né? Vamos continuando aqui. Bom, a gente consegue ver aqui que boa parte da receita do fundo é indexada a GPM. Isso é um problema porque GPM está tendo baixa recentemente e há algum tempo. E outro ponto é que lajes estão em crise. Então, isso está sendo exemplo de momento excelente para os clientes do fundo
porque a parte de lajes vai acabar indo para baixo, tanto por conta do IGPM, tanto por conta da negociação. Esse lado está tangendo para o próprio inquilino e não pro gestor, né? Isso aí acaba afetando um pouquinho da nossa rentabilidade. O ideal seria mais IPCA ou CDI, né? Mas o IGPM tá tendo muito problema de deflação. Nos últimos meses o IGPM sempre tá saindo negativo, né? Outro ponto importante aqui é que a gente tem bastante revisional esse ano, mas o vencimento dos contratos de locação, o Brutus está lá para 2027, tem 3 a 4 anos aí pela frente, mas a gente tem que considerar que isso aí é preocupante, né, no curto prazo, e tem que ver como é que o fundo vai se comportar. A gente sabe aí que está tendo bastante crise em laje corporativa, tem bastante fundo aí que não está conseguindo ter todo o desempenho que deveria. A gente pode citar JSR com problemas de carência e vacância financeira, RBRP com o mesmo problema aí, mas principalmente de não estar conseguindo alocar totalmente o ativo Hero One, então tem que acompanhar como é que vai se comportar aí as lajes no cenário de curto e médio prazo, né? Além da própria WeWork, que é um dos locatários do fundo, que a gente tem que acompanhar aqui como é que vai se comportar o próprio Sari 11, porque o WeWork aí tá tendo bastante notícia de querer ir pro híbrido, ir pro home office, então ele pode acabar rompendo ou não renovando o contrato de locação aqui com o Sari 11, então é ponto importante porque ele é um dos grandes inquilinos aqui do fundo. E isso aí pode jogar a receita para baixo. A gente consegue ver aqui a estrutura dos ativos, aí tem alguns galpões logísticos que a gente vai ver mais em frente, e o WT Morumbi, que é o principal ativo do fundo. Mas qual é o ponto importante? Ele tem uma dívida hoje de quase um terço do fundo. A gente tem aqui o patrimônio líquido de praticamente 900 ativos, desculpa, ativos. Praticamente ele tem 999 bilhões, né? Tem 1 bilhão em ativos imóveis, mas ele tem 308 bilhões em dívida, né? Passivos. E ele tem hoje cerca de 210, 220 bilhões em renda fixa e fundos imobiliários, o que não é o suficiente para poder pagar essa dívida. E então ele vai usar boa parte do saldo do fundo imobiliário, que é papel, e papel, por mais que esteja em um momento não tão bom por conta da deflação, ele acaba jogando o dividend yield do fundo para cima. Com essa venda, pode ser que a renda caia um pouco, e isso aí pode acabar deixando a cota defasada e ele ter a dificuldade de emitir no valor patrimonial. Pode ser que futuramente o Sari 11 tenha que fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, e isso é um ponto importante a ficar de olho. Isso aí pode gerar dor de cabeça para o fundo. Então ele tem um terço aqui de dívida, o que joga o patrimônio líquido dele para 800 milhões, praticamente, 870 milhões, né? Vamos acompanhando a alavancagem. Não é uma alavancagem tão cara, né? Ela tá na base do IPCA mais 6 ao ano, não tá tão caro, mas vamos ver se eles conseguem dar um jeito de resolver essa dívida o quanto antes possível. Seria ideal, talvez, até tentar, em 2024, chegar no VP, fazer uma amortização extraordinária desse passivo e reduzir ele e o que sobrar, talvez fazer uma emissão aí de 300 milhões, pagar uma parte e comprar novos ativos, vamos ver como o fundo vai se comportar daqui para frente, né? É o passivo a ser considerado. Consegue ver aqui, dividendo e cota a mercado. Ambos estão um pouco em queda, né? Não estão no melhor momento. A cota segue reagindo ao dividendo que está caindo, então ela está tendo uma queda aqui, é considerável, a gente tem que considerar esse fato. Outro ponto importante é que ele forma aqui. Por mais que vai ter o rompimento com o inquilino e o dividendo recorrente vai ser de 45 a 50 centavos, ele tem aqui cerca de 70 centavos acumulado e não distribuído, né? A gente pode ver aqui, ó. Cadê? O saldo acumulado de rendimento não distribuído é de 6 milhões e meio, praticamente, 70 centavos por cota, o que já dá menos dor de cabeça. Pode ser que ele vai deixar isso aí centralizado em 60 centavos, vamos ver como eles vão usar esse rendimento não acumulado. É uma forma de evitar dor de cabeça aí pro fundo por conta da crise das lajes corporativas que tá tendo atualmente, né? Fala aqui um pouquinho sobre a rentabilidade dele, SARI versus IFIX. E ele fala aqui um pouquinho sobre a negociação de liquidez. O fundo negociou 32 bilhões, o que representa uma média diária de 1,5 milhão, o que está excelente. E nos últimos meses, a liquidez média diária foi de 1,5 milhão também. O que está ótimo na minha visão, isso aí facilita para quem quer fazer posição e quem quer desfazer. Já deixando claro que esse vídeo dá indicação de compra e venda, tudo bem. E a evolução da base de cotistas. Por mais que o fundo esteja bem surrado na cota, a quantidade de cotistas segue crescendo, o que é excelente, vai elevando cada vez mais a liquidez do fundo. E ele tem ótimos ativos que a gente vai ver agora, né? Vamos começar aqui falando sobre o portfólio dos imóveis. Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre os ativos de laje corporativa, que é o WT Morumbi e o edifício Work Bela Sintra. O WT Morumbi ele fica na Avenida das Nações Unidas, uma excelente região, e é um excelente ativo, belo mesmo, e está numa excelente região. Ele tá aqui com vacância de cerca de 13%, que vai aumentar um pouco mais, né?
E ele tem participação de 75%. Eu gosto desse fato que ele é majoritário aqui no controlador, porque o fundo pode tomar as decisões melhores pensando no bem do cotista, né? Isso se eu tiver conflito de interesse, claro. Tem que considerar esse fato também. O valor de avaliação desse imóvel é de 754 milhões. Ele também tem o edifício Work Bella Sintra. A gente pode ver aqui os dois ativos. Eles estão. O Bella Sintra, ele tá aqui perto do Brooklyn, né? Tem que considerar aqui. Que ele tem algumas região perto da República, Higienópolis. É uma área que é interessante, tem um potencial bastante de se desenvolver com longo prazo, então são bons ativos. E a Vida das Nações Unidas é o melhor, né? É o ideal. Tá num lugar muito bom, próximo da Vila Olímpia, próximo de Itaim Bibi. Então o WT Morumbi tá numa excelente região e é um excelente ativo. Vamos acompanhando como ele vai se comportando aí a longo prazo. Agora o portfólio de galpões logísticos, eles estão num raio de 30 quilômetros de São Paulo, que é excelente, acaba gerando um bom valor agregado para o cotista e boa segurança também em quesito de locação desses imóveis. E foi aqui um dos ativos, que foi de Santo André, que ele fez aquele movimento que eu informei para vocês. Ele acabou cedendo de carência durante um ano, de 10% de desconto, e compensação gerou um contrato atípico aí de cerca de 5 anos de aditivo. Muita gente não gostou e perdeu um pouco de confiança. Eu achei isso aliado com o cotista, porque gera confiança a longo prazo e acaba sendo excelente para o cotista a longo prazo. Mas vamos acompanhando como vai se comportar, né? A gente consegue ver aqui os dois ativos. Ele é majoritário em ambos os ativos, tem participação de 100% em cada um deles. Eles estão no raio de 30 km de São Paulo, que é excelente, então não gera muita dor de cabeça por ativo. Aí a gente consegue ver aqui um pouquinho sobre a distribuição por ativo, né? 78% são imóveis, cerca de 17% são fundos imobiliários e o resto é renda fixa. E aqui sobre o portfólio dele de fundo imobiliário. Ele tem o BTCI, que é crédito, CPTS, que também é. Praticamente todos os fundos dele são crédito. Ele tem aqui alguns fundos que a gente já falou no canal, né? Como o KNSC, o KNHY, o próprio PTCI, que eu vou trazer futuramente, o CPTS, que eu gosto bastante, que é da Capitânia. Ele tem a tese de ser um fundo de papel com a pegada híbrida, né? Ele também investe bastante em fundos de fundos, FOFs e até fundos imobiliários. É legal, eu gosto do portfólio do CPTS. O IRDM, por exemplo, ele vai ter uma grande dificuldade aí de vender. Esse fundo aqui ele deve estar com um prejuízo bem considerável, e se ele vender agora, isso aí pode acabar sendo um problema para a gente, porque ele vai acabar reduzindo um pouco da distribuição para poder equilibrar com o prejuízo contábil. Então tem que acompanhar como ele vai fazer para pagar essa dívida, como é que ele vai fazer para se livrar desses fundos aqui, porque ele vai precisar realizar a venda. Pode dizer que ele venda um pouco do KLHI KLHY que ele tem, KLSC que ele tem, que está praticamente acima do valor patrimonial, tá? A cotação de fundos excelentes, então ela acaba não caindo muito. Agora, no caso do IRDM aí, vai dar uma grande dificuldade de venda. Mauá Capital também, né? Que Mauá é uma boa gestora, sempre tomando boas escolhas, geralmente. Então vamos acompanhando aí. Bom, pessoal, informações relevantes. Ele informa que. Ah, na realidade, mais o que eu informei mesmo, pessoal. Pra ser sincero, esse aqui é o vídeo por hoje. A gente falou aqui um pouquinho sobre a Laje do Santander. É um excelente ativo. É um ativo que está numa posição estratégica, tem bons ativos, tem um potencial grande de upside, mas ao mesmo tempo ele tem um problema com passivos aí e pode acabar perdendo a confiança dos cotistas no curto e médio prazo. Você tem ele em carteira? Você gosta dele? Qual que é a sua visão sobre esse fundo? O que você acha que ele tem a longo prazo de potencial ou não? Deixa aí nos comentários. Se esse vídeo agregou para você de alguma maneira, por favor que se inscreva, deixa seu like aí e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu agradeço muito por vocês estarem até aqui, viu?